Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco esta manhã. Perdoe que eu estou um pouquinho louco, uma ligeira gripe, já estou medicado. O tema que eu trouxe para esta manhã, para as nossas reflexões, como todos os temas da doutrina espírita, todos eles são importantes. Mas eu, particularmente, reputo esse tema, para nós espíritas, como sendo de fundamental importância. E ao longo da nossa reflexão da manhã, nós, pelo menos eu gostaria que todos nós tivéssemos, a conclusão de que realmente esse tema é importante. Eu vou começar com a definição do que seja a educação. Se nós vamos procurar isso nas diversas fontes de informação, nós vamos ter uma variação do que seja educação. Eu, evidentemente, procurando trazer para o tema que nós nos propusemos, fui procurar ali em Joana de Ângeles, SOS Família, em que ela vai dizer o seguinte: educação é a base para a vida em comunidade por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Pergunta 685, na continuidade dos comentários que Kardec faz a essa pergunta, ele vai dizer: esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. Aqui cabe uma observação ou uma reflexão. O que ele quer dizer que não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros? Eu vou dar um exemplo. Eu já tive a oportunidade de falar aqui nesta casa muitas vezes. Eu sempre procuro trazer exemplos para que a gente possa fixar bem o conceito. Todos nós aqui temos filhos, ou teremos, netos, vocês, sobrinhos, amigos. O que a gente fala para eles? Que sejam pessoas honestas, que falem a verdade, que sejam pessoas que contribuam para a sociedade onde estão inseridos, correto? É isso que nós fazemos. Então isso é um discurso. Isso é o que eu desejo. Eu vou dar um exemplo ainda. Um domingo à tarde, o meu time vai disputar o campeonato mundial. E eu não quero ser interrompido. Toca o telefone. Alguém quer falar comigo. Meu filho atende. E eu digo para ele: diga que eu não estou. A minha ação está coerente com o meu discurso? Não. O que fica para ele? O meu discurso ou a minha prática? A minha prática. Então é isso que ele quer dizer aqui. Não adianta eu me apoderar de conhecimentos se eu não consigo transferir estes conhecimentos em ação. É a coerência entre discurso e prática. E nós temos nós seres humanos temos uma característica muito interessante.
o nosso cérebro faz leituras inconscientes de algumas coisas. Essa é uma delas. Ele consegue perceber na nossa linguagem corporal, nas nossas entonações, essas diferenças. E quando a gente é pego numa situação dessa, a gente automaticamente cria uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo. Às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente conversa 30 segundos e a gente tem dificuldade de ter uma relação com ela. Isso é parte desse mecanismo. Na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á conseguir-lo à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Pois necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. O que eu vou mostrar para vocês agora não é um cientista ou um espírita falando. Esse senhor, Jacques Delors, em 1988, ele fez um estudo em que ele aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida, fundamentada em 4 pilares, que são concomitantemente pilar do conhecimento e da formação continuada. Esse relatório chama-se Educação, um Tesouro a Descobrir. Quem quiser pesquisar e comprar o livro, está disponível nas livrarias. E eu trouxe aqui dele algumas conclusões que ele tira desse documento, que eu tirei desse documento, que ele tirou desse estudo. Repito, não é um espírita falando. Ele vai dizer que a educação tem que estar comprometida com o bem-estar sócio-moral. Só tem sentido se eu faço alguma coisa fazendo com que aquilo traga bem-estar. O objetivo da educação é espalhar a luz e semear ideias. Há necessidade de uma educação continuada. E aqui eu faço um parênteses para falar para nós espíritas. Eu, na casa espírita onde frequento, além de outras atividades que tenho lá, eu sou coordenador de grupo de estudo. E qual o grande problema que a gente encontra nesse trabalho? Eu estou dizendo o Centro Espírita Ildefonso Correia, nas minhas experiências de mais de 30 anos de coordenação do grupo de estudo. Você, quando começa o ano, nós coordenadores procuramos montar os nossos grupos de estudo, procurando temas. E a gente percebe em alguns companheiros que, principalmente naqueles que são trabalhadores da casa, que eles não querem mais estudar, não precisam mais estudar. Eu já estudei tudo o que precisava. Eu já sei tudo da doutrina espírita. E aí, quando
chega uma novidade na casa, ou no movimento espírita, as pessoas abraçam, sem análise. Eu vou dar um exemplo, por favor, é um exemplo, entendam como um exemplo, não como avaliação. Muitas vezes chega no movimento espírita a história da cromoterapia. Cromoterapia é bom? Não sei, não conheço. Cromoterapia é uma atividade espírita? Não. Então, eu não devo trazer esta atividade para dentro de uma casa espírita que não seja aquilo que a doutrina espírita fale. Volto a dizer, não estou dizendo que seja bom ou ruim. Eu só estou dizendo que não tem a ver com a doutrina espírita. E a gente vai, eu estou pegando esse exemplo, e a gente vai ampliando esse exemplo, e a gente começa a ver que muitos de nós não conhecemos a doutrina espírita. Eu pergunto, nós temos 5 livros para as obras básicas. Nós estudamos, em média, por semana, na casa espírita, 2 horas. E também é uma experiência que eu tenho. Poucos estudam fora daquelas 2 horas da casa espírita. Existem exceções? Existem exceções. Mas a média, a regra é essa. Então eu estudo 2 horas por semana, 8 horas por mês, 96 horas por ano. É suficiente para nós conhecermos em profundidade a doutrina espírita? Eu estou dizendo somente dos 5 livros das obras básicas. Mas as obras básicas, ou a doutrina espírita, não está baseada somente nessas 5 obras. Ela tem outros livros que estão disponíveis. Por exemplo, a Revista Espírita, que foi publicada durante 12 anos, mensalmente. Se eu considerar cada mês um livro, um livreto, em 12 anos eu terei 144 livretos para estudar. Então é importante que nós entendamos a importância do estudo. Porque a partir do momento em que eu tenho o conhecimento, já eu vou dar continuidade nesse raciocínio, mas nesse primeiro momento, eu preciso me apoderar dos conhecimentos da doutrina espírita. Porque a partir desse momento, eu consigo selecionar aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo. Eu sou funcionário da Federação Espírita do Paraná, sou trabalhador dela, sou mensalista, tenho lá minha carteira de trabalho assinado lá. Tenho lá minha atividade, mas eu, como voluntário, também trabalho na área de unificação e expansão do movimento espírita. E eu viajo aos fins de semana pelo Estado, casas espíritas, as reuniões regionais espíritas, fazendo palestras, reflexões e mantendo contato com os companheiros. Fazemos parte do Estado, e aqui é uma informação, não sei se todos conhecem, aonde o movimento espírita é um dos mais bem organizados. E vocês não imaginam a quantidade de
besteiras que a gente ouve por aí. A ponto de ouvir que Kardec precisa ser revisado. Como se algum conhecimento novo fosse trazido depois de uma reflexão séria, de um estudo aprofundado, de que aquilo deve realmente ser levado em consideração na doutrina espírita. São os achismos. Eu acho que nós constatamos, junto ao movimento espírita, que existem trabalhadores, estou dizendo aqui, por favor, estou dizendo no movimento espírita, existem trabalhadores que não conhecem a doutrina espírita. E a federação, então, consciente desta fraqueza, nós estamos com um curso de preparação para os trabalhadores. E que a URI, com certeza, faz esse trabalho aqui, junto às casas espíritas. URI são as Uniões Regionais Espíritas, que nós temos no estado 21 URIs, que comportam os 499 municípios do estado. A região Curitiba e a região metropolitana, nós temos 3 URIs. A leste, a norte e a oeste. A minha casa espírita está ligada à URI Oeste. Esta casa está ligada à URI Norte. Leste. Ligado. Então nós vamos vendo que esta necessidade é importante que o presidente da casa espírita, junto com seus diretores, junto com seus coordenadores de grupo de estudo, sejam valorizados, porque esse é um trabalho imenso que nós precisamos ter. Porque a doutrina espírita, isso é importante que se diga, nós não fazemos proselitismo religioso. O que isso significa? Significa que eu não faço cooptação de ninguém. Eu disponibilizo a informação. Esse é o objetivo das casas espíritas. E a partir do momento daqueles que desejarem se tornar espíritas, que tenham sido convencidos pela doutrina, sejam espíritas. Mas a doutrina espírita também não diz que, eu vou usar aqui esse termo entre aspas, que a salvação está na doutrina. Ela não está na doutrina. Essa salvação, se nós podemos usar esse termo, está nas ações. Porque não adianta nada eu ter conhecimento e não aplicar no meu dia a dia. A educação tem que estar ligada a uma cooperação internacional. Isso chama-se fraternidade. Isso chama-se solidariedade. Ele vai fazer alguns outros comentários. Desenvolvimento autossustentado, educar para o desenvolvimento humano, a partir do momento em que se adquirem conhecimentos, você permite ao indivíduo que ele tome decisões. Livre-arbítrio. Quais são, então, os 4 pilares de uma educação para o século XXI? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nós não temos tempo suficiente para nós nos aprofundarmos nos 4 pilares. Então, me propus hoje a trabalhar esses 2 primeiros, que é o conhecer e fazer. Então, o aprender a conhecer, ele exige que eu tenha uma atitude ativa. O que é uma atitude ativa? Eu saia da minha zona de conforto
E aqui não estou dizendo do sofá de casa, não estou dizendo da cama, estou dizendo da zona de conforto intelectual. Em que alguma coisa me incomoda e eu vou buscar informação. Eu não sou espírita de berço. Eu acho, inclusive, trabalhei no movimento católico durante muitos anos. Mas algumas coisas me incomodavam. Eu pedia informações e as informações elas não eram suficientes para atender a minha expectativa, a minha razão. Eu sou de São Paulo e vim transferido para cá na década de 90 para gerenciar uma empresa aqui no Paraná. Eu era responsável pelo estado do Paraná, uma empresa internacional. E eu, num julho, naquele tempo, julho fazia muito mais frio do que faz hoje, né? Eu indo para casa almoçar, eu almoçava, pegava os meus filhos, levava para a escola e depois voltava para o escritório. Eu passei ali em frente à antiga rodoviária e vi 4 crianças, mais ou menos da idade dos meus filhos, chafurdando no lixo para comer, com os pezinhos no chão. Aquilo me deu um desconforto. E eu comentei com a minha esposa. E ela já estava frequentando o Ildefonso Correia nessa época. Disse, vai lá no Ildefonso Correia, vai começar um curso lá de iniciantes da doutrina espírita. Vai lá, quem sabe você tem as suas respostas. Há 30 anos eu entrei lá, nunca mais saí. Porque eu sempre aprendi que Deus era justo e Deus era bom. Como é que ele podia ser justo e bom com aquelas 4 crianças? Enquanto eles estavam ali passando frio e lutando para comer, os meus filhos estavam numa certa qualidade diferente da deles, com alimentação, agasalhados, estudando numa escola particular. E eu pensei, Deus não é justo, Deus não é bom. A partir do momento em que comecei a estudar a doutrina espírita, eu me convenci que Deus realmente é justo e Deus realmente é bom. Porque esses episódios que a gente muitas vezes tira uma fotografia e faz uma análise, aquilo é uma foto de uma vida que nós não sabemos de onde veio e para onde está indo. Aquele é um momento dos espíritos de se reajustarem com as leis de Deus. Não estou dizendo que nós não devamos ter disponibilidade para ajudar. Que a gente não se condoa com essas dificuldades. E vamos ajudar. Porque essa é a nossa parte também. Porque a partir do momento em que eu fico exposto a uma situação como esta, eu não posso ficar indiferente. Porque senão eu serei conivente com aquilo que está acontecendo. Então, a partir do momento dessa busca, é que eu vou, então, através do estudo, através da pesquisa, através do esforço intelectual para buscar respostas. E a doutrina espírita nos dá as respostas. Porque são respostas que são coerentes com aquilo que a espiritualidade nos ensina.
pegarmos, por exemplo, essas crianças que naquele momento estavam passando por aquela situação. De onde será que elas vieram? Qual o motivo para vivenciar aquele momento? Aquilo foi imposto, ou seja, faça. A doutrina espírita diz que não. A doutrina nos diz que todas as nossas provas, elas são aceitas por nós, ou melhor, solicitadas por nós e aceitas por aqueles irmãos no mundo espiritual que têm esta responsabilidade. Quem já leu Missionários da Luz? A resposta está ali. Capítulo 12, chamado Experiências Reencarnatórias. Em que André Luiz está naquele departamento, no nosso lar, Departamento das Reencarnações, e ele vai acompanhar como é que é feito esse trabalho, como é que os espíritos que reencarnam, como é que eles fazem, qual é o processo. Eu não vou dar aqui nenhum spoiler. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Quem não leu o livro, leia. Vale a pena. Mas tem um fato neste exemplo que eu estou dando, nessa observação que estou fazendo, que é um determinado espírito que pergunta ao coordenador, e o André Luiz está ao lado dele, pergunta se a sua proposta, o espírito, que reencarnará como uma mulher, se foi aprovado. E qual era o pedido? Que ela reencarnasse com um problema físico. E aí ela vai explicar, na conversa com esse coordenador, o motivo pelo qual ela estava solicitando que ela reencarnasse com um problema físico. Ela vai explicar por quê. Então, se nós hoje vivemos as nossas realidades, cada um de nós tem a nossa programação, e vivemos em alguns momentos algumas dificuldades, elas não foram impingidas a nós. Existem algumas que são consequências das minhas próprias ações neste momento. Porque tem coisas que são programas reencarnatórios. Mas tem coisas que são decisões que nós tomamos nesta vida e que nesta vida nós já temos algumas dificuldades. Eu vou dar um exemplo muito simples. No meu programa reencarnatório, eu não preciso passar por um câncer de pulmão. Não está na minha programação. Por alguma razão, eu não devo nada nessa área. Essa região do meu organismo ela não foi afetada pelas minhas ações do passado. Nada disso. Então, nessa existência, não existe essa programação para mim. Mas eu fumo. Não é uma decisão minha? É muito provável que quem tem este vício corre esse risco. Mas o que é comum nos dois casos? Seja de vidas anteriores, seja na vida presente. O meu livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolher o caminho que eu quero. Eu posso escolher qualquer caminho. O plantio, ele é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. Só tem um problema nesta regra. Uma lei chamada lei de causa e efeito.
Resolvi plantar, a colheita é obrigatória. Porque eu planto banana, eu só posso colher banana. Eu não posso colher nada diferente do que seja banana. Então, o que eu quero colocar com isso é que o conhecimento nesta condição que está sendo colocada aqui, ele exige que eu saia da minha zona de conforto e vá buscar informações. O conhecimento liberta preconceitos. O que é preconceito? Pré-conceito. Eu tenho conceitos que eu não tenho aquisição daquilo para me posicionar. Mas aí a maioria toma um caminho e eu, sem saber, vou junto. Afasta do ceticismo. Isso não significa que eu não deva usar a razão para buscar o conhecimento. O que eu quero dizer com isso é que a minha inteligência ela precisa ser satisfeita. Há alguns anos atrás eu fiz um curso de mestrado. É um curso de especialização que você faz depois que você termina a faculdade. E eu tive um professor excepcional na área do projeto científico. Ele diz o seguinte: vocês precisam aprender a ler para um estudante que já estava no, né? Eu tinha passado pelo primário, secundário, no meu tempo, né? Primário, secundário, depois fez faculdade. E ele dizia que a gente não sabia ler. E aí ele deu uma fórmula para nós, que era uma fórmula muito interessante. Ele disse o seguinte: quando você for ler o livro, a primeira coisa que você faz, leia a contracapa do livro. Ali tem algumas informações. Para você já começar a ir formando o seu conceito do que aquele livro fala, do que o autor pensa. Depois, leia as orelhas do livro. Leu? Agora, estude o sumário. Como é que ele está composto? Quais são os temas? Onde ele coloca mais ênfase, onde ele tira menos ênfase. Leia a apresentação. Fez isso? Tá. Agora você pode começar a ler. Faça uma leitura geral do livro sem se preocupar absolutamente com nada ainda. Leia o livro. Leu? Agora você vai começar tudo de novo, anotando palavras que você não entende. Vai buscar no dicionário. Ele trouxe, o autor que está escrevendo o livro, trouxe um outro autor. Vá buscar esse autor. Aproprie-se daquelas informações que foram utilizadas no livro que você está lendo. Fez isso? Agora, de posse de como o autor pensa, de como o livro está estruturado, das palavras que você não domina, dos autores que foram utilizados para a base teórica daquele trabalho, leia o livro de novo. Por que isso? Porque a partir desse momento você está suficientemente informado sobre
para aquele livro. Eu pergunto, quem de nós faz isso? Poucos. Porque normalmente a gente pega o livro, né, acha o livro pelo autor, pelo tema, seja lá o que for, a gente pega o livro e já vai para o primeiro capítulo. E a gente perde a oportunidade de levantar todas essas informações que nós estamos comentando. Porque essa atitude ativa, a busca do conhecimento, ela abre para o novo, na busca séria do conhecimento. Que vai fazer com que eu evolua com a minha consciência crítica. A partir do momento em que eu consigo dominar os conceitos, as informações da doutrina espírita, qualquer informação que chegue que não seja coerente, eu consigo descartar. Caso contrário, o que vai acontecer? Eu vou abraçar. E a gente vai percebendo que se nós espíritas não tomarmos cuidado, daqui a alguns anos nós vamos ter um espiritismo. É importante que a gente entenda o seguinte: há sim possibilidade de agregarmos novos conhecimentos, mas que sejam universais. Que aqueles de nós que estudamos a doutrina espírita, uma das primeiras coisas que a gente estuda na introdução à doutrina espírita é como Kardec trabalhou. Ele pegava as informações que vinham do mundo espiritual através dos médiuns que ele se utilizou e colocava direto no livro? Não, né? Como é que ele fazia? Eu estou falando de uma época que não tinha computador, não tinha o pia e cola, não tinha pesquisa automática como nós temos. Ele fazia a mesma pergunta e colocava em diversos ambientes onde tinham médios predispostos a essa informação. Os médiuns respondiam através dos espíritos que estavam designados para aquele trabalho. E tudo aquilo que era extremo, ele recusava. Porque só um falou. Os outros não falaram. Então aquilo talvez seja a opinião daquele espírito. Mas pode isso? Pode. Nós conhecemos a doutrina espírita? Conhecemos? Pergunta de 100 a 113. Kardec vai trabalhar ali as ordens espirituais. E ele vai dizer que os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. E vai colocar ali todas as principais características dos espíritos imperfeitos. Então ele vai dizer lá que existem os zombeteiros, que existem os brincalhões, que existem os pseudo-sábios. E do outro lado da vida, não é nada diferente do que é deste lado da vida. Existem pessoas que respondem qualquer pergunta, mesmo sem ter informação. Eu acredito, se eu achar que devo acreditar. Então é neste sentido, a doutrina espírita vai fazendo com que a gente vá desenvolvendo essa consciência crítica. E eu começo a saber me posicionar. Jesus não falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se nós olharmos as religiões, alguém já leu um livro chamado Esquina de Pedra?
Esse livro ele é excepcional. O autor Wallace Leal. Ele vai contar neste livro o que aconteceu com uma determinada comunidade cristã a partir do ano 300. O 300 é quando Constantino define como religião do Estado o cristianismo. E ele vai descrevendo como é que o cristianismo foi sendo deturpado para acomodar situações. Ele vai explicar o porquê do hábito, o porquê da vela, o porquê dos rituais. Tudo isso para quê? Para que fossem acomodadas dentro daquilo que ele chamava de cristianismo as inserções que vinham de fora. A religião era uma das coisas que agregavam as pessoas. E ele queria fazer com que houvesse uma agregação maior. Por exemplo, os povos da Europa Central, eles cultuavam o fogo, Deus fogo. E eles faziam fogueiras fora, na floresta. Como eu faço para trazer essas pessoas para o ambiente fechado? Aí está o simbolismo da vela. E assim com muitas outras coisas que ele vai colocando, que vai mostrando como os interesses do homem vão ajustando dentro da doutrina, dentro daquilo que ele chamou de cristianismo. E essa comunidade, então, passa a sofrer uma série de problemas. Eu não vou contar aqui, né, para quem lê o livro vale a pena ler. Em função da sua pureza e da pressão que eles recebem para se acomodarem à nova realidade. Então nós vamos vendo que a partir desta realidade, que a partir do momento que nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Porque eu não vou mais atrás dos outros. Na doutrina espírita não existem sacerdotes. Não existe o Papa, a figura do Papa. Eu aqui hoje estou falando por um desejo de trazer aquilo que eu estudo para a reflexão das pessoas. Mas qualquer um de nós que estamos aqui podemos fazer o mesmo trabalho. E podem ter certeza que antes de eu preparar um tema e trazer para a reflexão, ele sofreu o meu crivo. Eu fui pesquisar. Mas eu digo, não acreditem no que eu falo. Vão buscar. Eu disse daquelas 4 crianças que tiveram um problema, que tinham uma realidade, que a vida é assim. Vamos estudar o que seja a reencarnação. Aí nós vamos ter... ele falou isso, mas está certo. Foi o que eu li também. Porque o importante, quando nós fazemos esse tipo de trabalho, é que isso provoque na gente um incômodo e que a gente vá buscar. Eu estou trazendo aqui uma série de informação para vocês. O processo de comunicação é extremamente complexo. Cada um de nós tem um nível de entendimento, porque cada um de nós tem uma formação, cada um de nós tem
determinados termos que definem determinados posicionamentos. É que nem conversa de elevador, né? Você capta algumas informações e aquilo que falta a gente preenche. Nesse curso que eu fiz, foi feita uma experiência com os alunos. Eram 20 alunos na sala. A professora pegou 10 alunos e colocou fora da sala. Ficou com 10 alunos na sala. Pediu um voluntário. E ela contou uma história para esse voluntário, para esse aluno. A regra do jogo é: ele poderia fazer quantas perguntas ele quisesse, para que ele pudesse se apoderar da história, para que ela fosse fidedigna ao que ela estava falando. A partir do momento em que esse aluno estivesse satisfeito, que ele conseguisse reproduzir a história de acordo com aquilo que estava no escrito, a regra do jogo ia mudar. Os alunos que estavam fora não ouviram a história. Então ia entrar um por vez, e se cada um que entrasse ele ouviria a história, não teria direito a fazer nenhuma pergunta e passaria a história que ele entendeu para o seguinte. Então entrou o primeiro aluno, o aluno original contou a história. Esse primeiro aluno passou para o segundo, passou para o terceiro e passou para o 10º. Ou seja, a história teve 11 versões. Pergunta: a história era a mesma? Não. Ela tinha algumas semelhanças. Nós estamos falando de pessoas que tinham um nível intelectual, um nível de conhecimento adequado. E por que isso não acontece? Por que a primeira história não é igual à 11ª versão? Porque cada um de nós tem um entendimento do que é falado. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu trabalhei numa empresa, no Sindicato de Patrões, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, na época em que estávamos discutindo na indústria elétrica e eletrônica as padronizações, que infelizmente ao longo do tempo foram se perdendo, né? Um exemplo simples é as nossas tomadas de energia. Mas naquele momento estava se fazendo a normatização. Então nós fazemos reuniões com os fabricantes. E cada reunião precisava ser registrada, para que no final de todo esse processo se tivesse uma norma técnica da ABNT falando sobre determinado tema. E que fosse consenso daquele setor. Eu sempre tive muita facilidade de escrever. Eu sempre li muito, desde criança. E toda vez que no meu relatório aparecia, foi discutida na reunião, o meu chefe cortava o termo discussão. Por quê? Para ele, discussão era briga. E assim nós temos inúmeras outras palavras, termos, que quando a gente ouve, a gente liga diretamente e a partir daí você não faz nenhuma outra ligação. Segundo pilar, aprender a fazer. Exige coragem de correr riscos, errar na busca de acertar. Nosso problema não é errar.
Nosso problema é quando a gente conserta. Descoberta de métodos novos, a superação dos conceitos. Eu adquiri o conhecimento e a partir de agora eu vou aplicar esse conhecimento. Então eu estou superando esses preconceitos que muitas vezes me impediam. Superar o conhecimento teórico, semear novos caminhos. Coerência entre conhecimento e ação. Eu acho muito bonito aquelas pessoas que conhecem todas as perguntas e todas as respostas do Livro dos Espíritos. Que conhecem os 27 capítulos do Evangelho. Que conhecem o céu e o inferno, Gênesis, de cabo a rabo. Mas muitas vezes eu pergunto, eu consigo transferir este conhecimento para uma ação na minha realidade de vida? E eu vou dar um exemplo. Para aqueles de nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos a resposta. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade como é a caridade entendida por Jesus. Certo? Nós que estudamos sabemos de cor e salteado a resposta, correto? São 3 condições. A primeira delas, bondade. A segunda, indulgência. E a terceira, perdão, correto? São essas 3 condições de como é a caridade entendida por Jesus. Então eu tenho na minha cabeça essa resposta. Em teoria, eu sei. Saber e fazer. Nós estamos numa mudança de estação. Eu olho para o meu armário e vejo que lá existem roupas que já não fazem mais parte da moda. Mudou o corte, ou mudou a padronagem, ou seja lá o que for, eu quero uma coisa nova. Eu vou pegar aquela minha roupa que eu entendo que não é mais adequada a mim, eu vou, como eu trabalho no centro espírita, e no centro espírita, no que eu trabalho, existe um trabalho assistencial, eu vou pegar aquelas roupas e vou levar lá para ser distribuída para as famílias que são atendidas pela nossa casa. Eu dou o exemplo dos homens, eu não tenho exemplo de mulheres. Então, eu tenho aquele paletó da década de 70, que foi a minha formatura no ginásio. Eu guardo com muito carinho. Mas eu preciso dar um jeito no meu armário, então eu vou tirar esse meu paletó, que tem aquela gola que parece uma asa delta, que se bater o vento sai voando. E um vermelho que era assim um absurdo. Eu pego aquilo ali e vou levar lá no centro para dar para alguém. Aí eu pego e dou esse meu bem, que eu tenho ali um valor sentimental, tem para mim um valor sentimental, mas eu só quero me livrar dele. Aí eu dou esse paletó para alguém. Eu vou colocar aqui agora algumas situações que são extremas, porque senão o exemplo não funciona, né? Aí eu pego esse paletó e dou para alguém, e esse alguém pega o meu paletó, relíquia da minha formatura, e ele diz o seguinte: não uso esse paletó nem para limpar o chão da minha casa.
agradecido. Jamais te dou nada. Ou, desculpe. Então, tiver uma coisa melhor, eu trago. Pego, ele pode dar para outra pessoa. Qual das duas atitudes está coerente com aquilo que eu estudei? A primeira ou a segunda? A segunda, óbvio, né? Porque aí eu estou aplicando os 3 conceitos da caridade entendida por Jesus. A indulgência, não julgo. Cada um de nós está num estágio evolutivo. Então, ou eu estou, ou eu já passei, ou vou passar. A bondade no sentido de não agredir. E o perdão? Que talvez das 3 seja mais fácil, né? Perdoar é o aspecto mais fácil que todos nós temos de fazer. Eu quero mostrar com isso é que o conceito de caridade na primeira situação, ele não saiu daqui e veio para cá. Ele continua aqui. Nós falamos, olhemos-nos, sejamos críticos a esse ponto. Olhe para nós e nos vejamos no nosso dia a dia. Como eu sou? E eu vou dar um exemplo aqui que eu diria, esse faz com que a maioria de nós seja reprovado. Quem aqui é motorista? Preciso falar mais alguma coisa? Como eu sou como motorista? Eu tenho 6 netos, 3 filhos. E eu cansei de ver aquele desenhozinho. Vocês já viram aquele desenho do Pateta? Ele é uma pessoa afável, benquista. Quando ele passa, cumprimenta todo mundo, é cumprimentado por todo mundo. Mas aí no instante seguinte ele entra no carro. E quando ele entra no carro, ele se transforma. Nós somos assim. Nem precisa responder. Mas essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Como hoje, que é Páscoa, a ressurreição de Jesus, um momento de um reinício, como nós fazemos também muitas vezes no final do ano, nós façamos essas nossas revisões sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Nós, espíritas, temos material suficiente para saber das consequências dos nossos pensamentos. O que eles desencadeiam, o que eles atraem, o que eles expulsam. Então é importante que nesta nossa reflexão, que já estou terminando o nosso trabalho, nós possamos fazer essas reflexões. Eu, como espírita, ou como qualquer indivíduo que tenha uma religião, e eu posso dizer para vocês que todas as religiões pregam o bem. Todas as religiões pregam o bem. Cada uma delas vai ter uma explicação da relação do homem, humanidade, não o homem gênero, com a divindade. Mas todas elas procuram
que a gente se melhore. Então, se sou espírita ou se não sou espírita e sou praticante de uma outra religião, ou se também não tenho nenhuma religião, mas acredito que exista um Deus, que eu comece a fazer esta análise íntima e através desta análise que a gente possa começar a nos modificar. Kardec já disse isso para nós espíritas. O que caracteriza o espírita não é a sua elevação moral. Aliás, nós espíritas somos falidos em outras religiões. É que nós tivemos nesta reencarnação a oportunidade de termos contato com esta doutrina. Alguns de nós já não é a primeira vez. Será que é assim? Manuel Filomeno de Miranda nos diz que no mundo espiritual existe um hospital chamado Hospital Esperança, que só atende espíritos espíritas que tiveram conhecimento, mas que não souberam trazer esse conhecimento para as suas ações. Eu trabalhei na área de planejamento durante muitos anos. E eu sempre, a partir do momento que me converti ao Espiritismo, eu sempre me perguntei o trabalho que a gente dá para reencarnar. Imagine, no lugar certo, na condição certa, na profissão certa, no gênero certo, nas inter-relações, para que eu possa cumprir o meu programa reencarnatório. E eu, a partir desse momento da minha reencarnação, eu começo a me desviar. Vejam as consequências daqueles que dependiam de mim. Para encerrar, Missionário da Luz, André Luiz está no Departamento das Reencarnações e ele ouve, em algum momento, falar sobre os completistas. Ele pergunta: o que são os completistas? A resposta que ele recebe: completistas são aqueles irmãos oriundos desta colônia, nosso lar, que reencarnam na Terra e, ao término das suas existências físicas, retornam a essa colônia. Completistas são aqueles que completam integralmente o seu programa reencarnatório. Mas, tem sempre um mas, né? Mas a maioria absoluta dos irmãos nesta condição, ao retornarem a esta casa, a esta colônia, retornam mais endividados do que quando foram. Então, que nós, espíritas, que temos a consciência de todo esse envolvimento, das nossas responsabilidades, naquilo que Kardec realmente nos diz, que o que caracteriza o espírita não é a sua elevação moral, mas a vontade de se transformar, tornarmos-nos melhores. Hoje sou melhor do que ontem, amanhã serei melhor do que hoje. E é assim que nós atingiremos esta elevação. Para não perder o costume, leiam 4 livros: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. Penúltimo livro do Divaldo e de Manuel, que faz parte desses 4 livros. Transição Planetária, No Rumo do Mundo de Regeneração. As informações que são no primeiro começam a se concretizar no 4. E os 2 do meio,
preocupações espirituais, amanhecendo uma nova era, ele está descrevendo como a espiritualidade inferior deseja com que as luzes acesas pelos espíritas sejam apagadas. Porque nós falamos sobre Jesus, nós pregamos sobre Jesus, e os inimigos de Jesus querem que ele seja excluído da história. Então, leiamos esses 4 livros, nós vamos ter uma consciência de tudo isso que nós falamos hoje. Mais uma vez eu agradeço a casa pelo convite, peço perdão por ter excedido em 3 minutos do tempo que eu tinha, 1 hora, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.